Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo sobre o livro de Gênesis. Muito bom estar aqui com vocês novamente, compartilhando da palavra de Deus aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que a gente possa hoje mais uma vez usufruir de tudo que nós temos aprendido e, como eu tenho dito sempre, que isso traga transformação ao nosso coração. Mas antes vamos orar pedindo a orientação do Senhor para esse momento, para que possamos absorver da melhor maneira possível. Papai, obrigado por mais um dia, o Senhor nos abençoar, o Senhor nos permitir estar aqui diante da Tua palavra, diante dos nossos irmãos, para aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E principalmente pedindo humildemente ao Senhor que essa palavra encontre o nosso coração aberto, encontre o nosso coração desejoso, e que isso transforme nossa vida, que isso nos faça mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos por meio disso também clamar ao Senhor cada vez mais por seu Santo Espírito, porque é somente na plenitude dele agindo em nós é que podemos caminhar dessa forma e parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dirija a cada momento desse estudo, que a sua palavra fale por intermédio de mim aqui, e que cada um de nós possamos ter realmente os ouvidos abertos, o coração aberto, e que nós saiamos transformados nesse momento. Nós entregamos ele e consagramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, hoje nós vamos continuar a ver a passagem do dilúvio, quando Deus então traz juízo para a terra. Semana passada nós estudamos o capítulo 6 e 7, quando Deus então anuncia o dilúvio, faz toda a preparação, comissiona, escolhe Noé para isso, para que por meio de Noé e dos seus descendentes a raça humana não fosse extinta e pudesse, a semente prometida lá em Gênesis 3 continuar por meio da descendência de Noé. Então Deus preserva diante do juízo a família de Noé e também determina que Noé levasse com ele uma série de animais. Agora no capítulo 8 e 9 nós vamos ver o final do dilúvio e o recomeço então que Deus propõe por meio da família e da descendência de Noé. Então, começando aqui na passagem do capítulo 8, nós vamos ler uma primeira parte do verso 1 ao verso 19. Então, Gênesis 8, do versículo 1 ao versículo 19. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou à arca, e voltou a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé:
Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes e os animais pequenos, que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Então aqui até o versículo 19, nós percebemos a continuação do dilúvio até o seu fim, até o dia então que Noé, seus filhos, as mulheres de seus filhos, sua esposa e todos os animais que ele então colocou na arca, saem da arca. Fazendo um panorama então de como foi o dilúvio, né, que nós começamos a estudar na passagem anterior e termina hoje, nós vemos então que no ano 600, aos 2 meses e 10 dias, Noé entrou na arca. Nós vemos isso em Gênesis 7:4. Então, no ano 600, 2 meses e 7 dias. 7 dias depois, ou seja, 600 anos, 2 meses e 17 dias, começa o dilúvio. Vemos isso em Gênesis 7:11. Já em Gênesis 12, que também se repete em Gênesis 7:12 e também se repete em Gênesis 7:17, a gente vê que chove então copiosamente por 40 dias na terra, inunda a terra, né? Fala até que abriram-se, né, as fontes das profundezas, as comportas do céu, ou seja, 40 dias de uma chuva muito copiosa, né, do inundar, que realmente trouxe sobre a terra muita água. A gente até conversou a semana passada que as águas elas subiram 7 metros acima do topo mais alto. Se a gente considerar o Everest, vamos pensar que ele já existia na época, nós estamos falando que essa água passou dos 8.500, 18.800 metros de altura, quer dizer, 8 quilômetros, né? Para a gente ver a quantidade de águas que Deus mandou sobre a terra. Quantidade que foi suficiente para extinguir todos que ficaram fora da arca. Somente quem ficou na arca que foi salvo então. Aí nós percebemos aí já no versículo 24 do capítulo 7, e numa passagem que vai até o capítulo 8, versículo 3, essas águas elas predominam sobre a terra por 150 dias. Se a gente imaginar com 30 dias o mês, nós estamos falando algo em torno de 5 meses, né? 5 meses da água naquela altura. Eu chamo a atenção de vocês, como eu fiz na passagem anterior, para a gente entender esse cenário. Gente, se eles estavam a 8.800 metros de altitude, era um cenário, era um ambiente extremamente hostil, um ambiente onde o oxigênio faltava, né? Provavelmente o frio predominava. Basta a gente ver hoje os montes altos, todos eles nevam, e embaixo da água uma pressão extrema. Na verdade, a própria condição desse período, né, quando choveu os 40 dias, imagina a violência da água subiu 8 quilômetros, é muita coisa. Isso pensando de forma natural. Mas a gente não pode esquecer que Noé estava sendo protegido e guardado por Deus, que de forma extraordinária, não de forma natural, preserve então todos que estão na arca. É legal isso, porque eu estava até vendo essa semana um vídeo de um ateu, né? E o ateu batendo o pé, né? Não, é impossível ter tido dilúvio. É impossível, porque se tivesse tido dilúvio, todas o que estava embaixo da água, a pressão da água seria tão grande que destruiria tudo. Por quê? Porque ele pensa de forma natural, ele não pensa de forma extraordinária. E Deus não age no natural. Deus age de forma extraordinária. Quando ele estava falando isso, eu até pensei, poxa, se ele está achando isso extraordinário, quiçá quando Deus criou o Sol, a Lua, a Terra, o universo, todas as outras galáxias, né? Isso para ele no dilúvio, manter a família de Noé foi tranquilo, em detrimento de toda a criação dele. Mas mostrando aqui, eu fiz questão de citar isso para mostrar como Deus é extraordinário,
como as ações de Deus são extraordinárias, até em preservar aqueles que ele escolhe e que ele guarda, que ele põe numa arca para ser protegido, né? Então, nessa situação hostil de muita água, né? E aqui a gente percebe 150 dias, não foi algo rápido, então foi algo lento, né? A gente que passou esse período aí de pandemia, a gente viu quanto é tenebroso ficar um período em casa. Quiçá, imagina numa arca, nestas condições, 150 dias, mostrando então que se não for a provisão de Deus, e nesse caso aqui de Noé com a sua família, se não fosse a provisão de Deus, nem eles, nem seus filhos, sua esposa, as mulheres dos seus filhos e os animais poderiam, né, sobreviver a uma condição assim e num tempo muito longo. Mas já, então, caminhando, né, a gente percebe no 8.4, no capítulo 8, versículo 4, que no sétimo mês, aos 17 dias, essa água começa, na verdade ela começa a baixar depois dos 150 dias, né? E no sétimo mês, então, já aparece a primeira montanha. Na verdade, ele menciona de uma primeira montanha onde a arca repousa sobre ela. Então já é o sinal de que o dilúvio está se findando. Na verdade, o dilúvio já tinha se findado, as águas caindo, mas o nível da água ainda era alto. Depois de 150 dias começa a baixar então o nível das águas, e no sétimo mês, então, depois de 17 dias, a água já baixa a ponto da arca repousar sobre a montanha de Ararat. Algo em torno de 5.000 metros, aí, um pouquinho mais a nível do mar, né? No 8.5, capítulo 8, versículo 5, nós vemos que no 10º mês aparecem os topos dos outros montes, né? No versículo 7 e 8 do capítulo 6, depois desse 10º mês, passa-se 40 dias e Noé abre, então, a janela da arca. Se a gente for colocar isso em cronologia, nós estamos falando, então, no ano 600 da vida de Noé, ao 11º mês, 10 dias. Então, Noé já abre e tem o primeiro contato externo fora da arca. Ainda externo que eu digo, não sai da arca, mas ele sai da arca no sentido da janela, mas eles continuam na arca em si. E aí ele solta um corvo e esse ia e voltava e não encontrava terra seca. O corvo, aí nós vamos ver um contraste aqui de corvo e pomba, né? O corvo ele se alimentava de várias coisas, de muitas coisas. Então Noé solta primeiro um corvo, porque se encontrasse qualquer coisa, né, de forma que pudesse trazer, o corvo traria. Mas o corvo vai e volta, não traz muito, mas depois de um certo tempo, Noé passa a soltar pombas. A pomba já é mais seletiva nas árvores que ela se alimenta, então se a pomba encontrasse algo, né, é porque realmente já começava a despontar vida novamente. Então do versículo 8 ao versículo 11 nós percebemos, né, que ele solta primeiro, vai em 7 dias, elas não trazem nada de volta, depois ele solta novamente depois de 7 dias, e aí assim a primeira pomba traz algo de volta. E aí 7 dias posteriormente ele solta novamente a pomba, então aqui é um período de 14 dias, e essa última que ele solta não volta mais, dando indicação então que as águas secaram. No versículo 13 do capítulo 8, nós vemos que no ano 601 as águas secaram, né? Mas olha que coisa interessante, versículo 13, no ano 601 fala que as águas secaram. Aí depois de 2 meses, 20 e 27 dias, Deus diz a Noé para que eles pudessem sair da água. E aí Deus faz a promessa maravilhosa novamente, né? Saiam da arca, povoem a terra, sejam fecundos e multipliquem-se. Ou seja, Deus de novo renovando a sua promessa, a sua aliança com o homem, para que ele pudesse novamente habitar por toda a terra, que eles pudessem ser fecundos e multiplicarem. A mesma coisa dita lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, mesmo depois da queda. Então, que este é o propósito de Deus. Então, no versículo 14 ao versículo 17, nós percebemos isso. Agora, no 18 e 19, nós percebemos que eles saem, né? Então, cumprindo o tempo de
dilúvio, o tempo que eles ficaram retidos na arca. Se a gente comparar o capítulo 7, versículo 11, que é o começo do dilúvio, com o versículo 14 do capítulo 8, que é o final do dilúvio, nós vamos chegar à conclusão que eles ficaram na arca por 1 ano e 10 dias. Muita coisa, né, gente? Ficaram 1 ano e 10 dias. Mais uma vez, nós que passamos aqui recentemente por esse período de pandemia, e nós nem ficamos numa arca, nós ficamos, né, nas nossas casas, ainda tinha alguma possibilidade de sair. Já foi uma coisa tenebrosa, imagina eles aqui. Então, para nos mostrar o tamanho, o período que foi a estada deles ali e o quanto durou esse juízo de Deus, mostrando às vezes que o juízo ele leva um tempo. Agora, meditando um pouquinho sobre essa passagem também, do versículo 1 ao versículo 19, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, no versículo 1, nós lemos que Deus lembrou-se de Noé e também fala de todos os escolhidos, seus filhos, os animais que ali estavam na terra. O que é importante a gente ter aqui? Não é que Deus tinha se esquecido de Noé, tinha deixado Noé lá no dilúvio, ao relento, e foi cuidar de outras coisas. De jeito nenhum. Como eu disse, Deus cuidou de Noé desde antes, na preparação, como nós vimos na semana passada, durante o dilúvio e o tempo que as águas dominaram a terra, e depois também. Nós vamos ver, né, com o passar da história. Deus sempre esteve com ele, sempre esteve protegendo. Lembrar-se aqui quer dizer no sentido de mudança. Nesse período todo teve um período de juízo e agora começa um período de restauração. Então agora Deus, que num primeiro momento, mesmo cuidando de Noé e dos seus escolhidos, está olhando para a parte do juízo, agora passa a olhar para a parte de restauração. E é interessante que isso se dá mais ou menos no dia 150, né? Mostrando que não é metade propriamente dito, mas bem próximo, né? O tempo que durou o juízo e o tempo que vai cuidar da restauração. E a gente percebe o quão a restauração foi custosa a nível de tempo, né? Deus podia restaurar tudo muito rápido. Se Deus criou tudo em 7 dias, ele podia ter restaurado muito rápido. Mas ele preserva esse período até como preparação para eles. E aqui eu penso mais uma vez que Moisés está tendo um cuidado de mostrar isso para o povo de Israel. Mais uma vez trazendo o contexto dessa passagem, o livro de Gênesis foi escrito para todos nós, mas a primeira instância foi escrito para o povo que estava saindo do Egito. O povo israelita que era escravo, tinha sido liberto por Deus e estava caminhando na terra prometida. Povo que tinha sido salvo por Deus dessa escravidão. E ele está mostrando para esse povo que às vezes essas coisas demoram tempo. E aconteceu na estada de Israel, até por teimosia deles, eles ficaram muito tempo no deserto, mostrando que mesmo na libertação ali do Egito, eles passaram um tempo de preparação antes da entrada na terra prometida. Então, essa passagem, acho que Moisés também tem como objetivo, e Deus usa Moisés para isso, para mostrar para o povo que, como Noé, eles também estavam passando por um momento ali no deserto, que era um momento que fazia parte dessa preparação, da restauração de Deus. E Deus estava pretendendo ali, com o povo de Israel, restaurar aquela terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e que agora eles estavam indo tomar posse. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas não, Deus, em outras palavras, assim, Deus não, o que Moisés quer dizer é que Deus não tinha esquecido deles lá no deserto, como não esqueceu de Noé na época que eles estavam sobre as águas, mas que existia um propósito, um tempo, e no dado momento Deus ia se voltar para eles novamente, para que eles pudessem então retomar o plano de ir para a Terra Prometida, como ele fez com Noé na época do dilúvio, voltando, restaurando e devolvendo Noé para a Terra, como a gente vê no final, né, do dilúvio aqui. Então é importante isso, e se lembrou, penso que tem muito a ver com isso, né? Deus, no momento certo, vai agir. E aí Deus é tão maravilhoso que, apesar de a gente ver que fala que as águas baixavam, ele deixa aqui na passagem que foi Deus que enviou um vento para as águas baixarem, dizendo que as águas não baixaram naturalmente, como uma ação natural. Pelo contrário, foi uma ação de Deus em fazer
as águas baixarem. Então é sempre importante a gente ter isso em mente. Outra coisa que eu achei fantástica nessa passagem é no versículo 14, quando a gente vê que Noé ainda esperou por Deus, pela decisão dele, pelo dizer dele para sair da arca. Ele ficou aproximadamente 2 meses depois de ver a terra seca, né? A gente vê isso no versículo 13, e aí no 14 que Deus vai falar para ele, 2 meses, né? No ano 601, com 2 meses e 27 dias, Deus disse, agora vocês podem sair, mostrando que Noé era totalmente submisso a Deus ali naquele momento, ele estava sobre o comando de Deus. Se Deus falasse, ele fazia, ele até, não sabemos aqui se ele pergunta, mas não fala nada, né? Se ele soltava os animais, as pombinhas e os porcos por orientação de Deus, creio que não, mas em relação a obedecer, ele obedeceu. Ele monitorou a situação ali, mas ele só saiu realmente quando Deus mandou ele sair. E quando Deus manda ele sair, mais uma vez, ele renova aquela promessa de que para que eles fossem fecundos, para que eles se espalhassem, povoassem a terra e se multiplicassem. Que é o que Deus esperava deles, esperou lá na época de Adão e Eva, e espera do seu povo. Penso também que tem a ver com o povo que ia tomar a terra prometida, né? É um povo que ia tomar uma terra que estava sob o domínio dos cananeus, então que eles tinham que tomar a terra, se espalhar, povoar e multiplicar aquilo, se multiplicar naquela terra que Deus estava dando para eles. Avançando agora ainda no capítulo 8, versículo 20 a 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então aqui depois da saída de Moisés, da arca, de Noé, eu estou falando tanto de Moisés aqui que eu estou lembrando de Moisés, que eu confundi, na verdade é Noé, a sua família e os animais que estavam com eles. Noé, em seu primeiro ato, ele presta culto a Deus. Ele oferece sacrifícios, na época, o culto da época, né? Mostrando o quanto ele era grato a Deus por tudo, grato pela proteção, grato pela salvação, afinal de contas eles foram os únicos salvos diante de toda uma geração que foi destruída, né? Gratos por Deus agora está colocando eles em terra firme novamente e prometendo novamente que eles pudessem então povoar, serem fecundos, se multiplicarem e povoarem a terra, né? Noé é grato a Deus por isso e a gente percebe isso porque Deus se agrada, né? Lembra que a gente viu em Caim e Abel que tem sacrifício, não é qualquer sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício de Abel agradou, de Caim não. Então esse sacrifício aqui é um sacrifício puro, é um sacrifício de gratidão, ao sacrifício de alguém que entendeu a provisão de Deus, a salvação, o livramento, o cuidado de Deus na vida deles. E é interessante que Noé podia fazer várias coisas, né? Depois de 1 ano e 10 dias numa arca, ele podia sair para explorar a terra, fazer um churrasco, fazer qualquer coisa. Mas não, o que ele faz? Ele vai cultuar a Deus. E isso é importante para a gente. Será que a gente tem feito isso depois da pandemia? Ou será que o nosso coração está inclinado a ir para a praia, que faz tempo que a gente não vai para a praia, né? Ir para as festas, ir para os encontros novamente, esquecer desse culto que a gente deve prestar a Deus por gratidão, que nos preservou diante desse momento ruim, né? Quantas vidas foram ceifadas aí nesse período e Deus não nos tirou a vida, não nos tirou a alegria, não nos tirou o suprimento, nos proveu do que nós precisávamos nesse momento e hoje nós estamos aqui, né, saudáveis, felizes, podendo até estudar da palavra de Deus. Isso é importante para chamar a nossa atenção, né, sobre isso. Interessante no versículo 21 que a gente lê então que Deus se agrada mostrando então isso, mas ele continua então a prometer e
fortalecer a promessa que ele já estava fazendo, né, em não mais amaldiçoar a terra, ou seja, a terra não seria mais destruída como tinha sido destruída daquela vez, por meio de um dilúvio. E, gente, mais uma vez, ele destruiu tudo. Ele não pode esquecer isso. Não destruiu só o homem, ele destruiu toda a criação, exceto aqueles que estavam na arca. Imagina o quão custoso para Deus foi isso, porque apesar, né, dele ser o criador de todas as coisas, ele ama o mundo de tal maneira. A gente vê isso em João 3,16. Quando eu leio João 3,16, eu penso que a gente acaba sendo um pouco egoísta, porque a gente pensa por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que a gente fala, para nos salvar aqui. Não, mas é para salvar o mundo, que tem os seres humanos, mas envolve toda a criação. Eu imagino o quão foi custoso para Deus destruir tudo que ele criou pela maldade do coração humano. A destruição vem pela maldade do coração humano, que a gente viu e estudou nas passagens anteriores. E aqui nós vemos de novo, Deus fala, não, eu não vou amaldiçoar. E aí um dado que pra gente é triste de coração, porque Deus está fazendo uma promessa unilateral, mais uma vez, porque ele sabe que não era aquele juízo que ia trazer justiça para as pessoas, porque ele diz que o homem continua sendo mau. Ele é inclinado desde a infância para fazer o mal. Então, Deus está falando, eu não vou destruir. Não porque vocês aprenderam agora, não porque vocês vão ser bonzinhos depois do juízo que eu trouxe, porque eu sei que vocês são maus. Vocês já são maus desde a infância. Eu vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso de forma unilateral. Eu não vou mais trazer. Eu sei que vocês vão fazer a mesma coisa que vocês... É quase assim, né? Deus está falando. Eu sei que vocês vão fazer o que vocês fizeram ali atrás, que me trouxe o arrependimento para destruir a terra, mas eu não vou mais destruir. Eu não quero mais, mesmo vocês sendo mal. É importante. Agora, essa passagem que fala, né, mal desde a infância pra gente é um terror, né? A gente já aquela criancinha, nossa, ela é tão inocente, que não tem inocência. Um bebê quando nasce da barriga da mãe é pecador, né? A gente às vezes tem a mania de achar, né, que pecadores são as pessoas mais velhas, que começam a fazer pecados maiores, mas a pessoa saiu da barriga da mãe, ela já é pecadora, né? E aqui nós vemos que desde a infância o nosso coração é mau. E não nos iludamos, tá? Que, não, mas aquela pessoa é boa. Não existe pessoa boa. Pode existir uma pessoa que é melhor que a gente pelo padrão humano que a gente estabelece para julgar a justiça. Mas se a gente for por a régua, né, se a referência da nossa justiça é a justiça divina, não há um justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória e da presença de Deus. Não tem como. E aqui Deus está reconhecendo. E lembra que aqui nós estamos falando de justiça divina, não estamos falando de justiça humana. Para a justiça de Deus, todos são maus. Até aquela pessoa mais pura que a gente pode enxergar é má. E desde a infância. Isso é importante. E aí no versículo 22 nós vemos... na continuação das promessas, Deus então garantiu para eles que ia ter plantio e colheita de novo, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aí aqui tem discussões, até nós vamos ver quando Deus fala que eles podem comer carne, se isso já tinha, se isso já não tinha, mas acho que o grande propósito aqui é Deus mostrar, sabe, eu mandei dilúvio, eu destruí todas as coisas. E ali eles estavam acabando de sair da arca, né? Então eu imagino o que devia estar passando na cabeça de Noé. O que vai ser agora? Qual vai ser nosso alimento? Como vai ser nossa vida? Qual vai ser nossa atividade? E Deus está garantindo para eles aquilo que já se tinha. Então eles plantavam, eles colhiam no passado. Deus falou, vocês vão voltar a plantar, vocês vão voltar a colher. Vai ter isso, vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai vir sol, vai vir chuva. Vai vir dia, vai vir noite, né? Então é importante que eu entendo que o propósito aqui desse versículo é dizer então para Noé, para sua família e suas esposas, de que a vida ia tomar cabo de novo, ia voltar à sua normalidade. E nós vamos ver isso agora um pouco na aplicação do capítulo 9, né? Então avançando pelo capítulo 9, dos versículos 1 a 18, nós temos assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes,
Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, e os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues nas suas mãos. Tudo que vive se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Essa discussão aqui que eu falei, né, se pode comer carne a partir daqui ou antes, eu penso que é a partir daqui, mas é uma discussão que a gente sabe que tem aí. Se a gente for procurar na internet, nós vamos ver bastante coisa a respeito, tanto de um lado quanto de outro. Mas continuando, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então, nós percebemos nessa passagem que Deus abençoa a raça humana novamente, toda a criação, depois do dilúvio, e isso é importante porque ele estava, mais uma vez, lembrando, vindo de juízo, e poderia estar passando, eu acho que deveria estar passando na cabeça deles o que seria, que vai acontecer agora, e Deus está renovando as bênçãos, está renovando a aliança que ele fez com o homem lá no Jardim do Éden novamente. Então ele começa mais uma vez no versículo 1 dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e povoem a terra, para que eles pudessem de novo restabelecer o propósito original que Deus tinha criado lá no Jardim do Éden, renovando de novo essa aliança com o homem. E vale a gente lembrar aqui que vai ser a desobediência nesse ponto que eles vão cair, o orgulho mais, mas eu digo assim, lá quando eles estão na Babilônia, fazendo a Torre de Babel, lá em Babel, Deus fala para eles saírem e se multiplicar, eles se ajuntam, eles querem ficar juntos, indo contra essa ordem aqui. No versículo 2 nós vemos que Deus de novo dá o domínio dos animais para os homens, então os homens vão subjugar os animais, como ele tinha feito com Adão da mesma forma. Versículo 3 nós percebemos que agora ele permite então que o homem come carne, aqui como passagem bíblica. Mais uma vez, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que existe uma frente também que diz que já poderia comer carne antes. Eu acho que o propósito aqui é Deus renovar sua aliança. Eu acho que cabe a gente passar nesse momento com essa observação, que Deus está renovando tudo que ele pretende para o homem novamente. Versículos 4 a 6, Deus, apesar de permitir que eles comam então agora dos animais, ele põe limites nisso, e principalmente no contexto de vida, penso até aqui que é um contexto, primeiro em relação ao homem, ele é muito rígido aqui,
Um homem não pode tirar a vida de outro homem. Se ele tira a vida do outro homem, pelo próprio homem ele vai ser punido. Então, penso que até traz em mente aquela questão de Caim e Enoque, né? Caim matando Abel e Enoque que mata uma pessoa e uma criança. E isso é ruim para a multiplicação. Eles têm que multiplicar, não subtrair, não, né? A ideia é que eles pudessem multiplicar. Então Deus põe limites. Vocês não podem matar, em outras palavras. E mesmo os animais, penso que tem a ver, né, quando ele fala do sangue, muito nessa questão da utilidade de se matar um animal. O animal era morto por um dilúvio, ele também não quer dizer só por utilidade de comer, né? Mas tem a questão do sacrifício, a gente vê que isso é agradável a Deus. E para quando matar um animal, matar mesmo para que seja útil, né, para o alimento, e não matar por matar, né? Só por uma questão fútil aí. Mas também já pondo o limite de sangue aqui, a gente vai perceber que essa questão do sangue é vital, né? Inclusive quando a gente vai para o Novo Testamento, no primeiro concílio que há na igreja, quando Paulo e Barnabé vão lá para falar com os líderes da igreja de Jerusalém, eles revogam muitas coisas da lei, exceto essa questão de carne com sangue, porque o sangue é o sinal da vida, é o sinal de que, né, Deus proveu aquela vida. E aqui ele fala também, né, de que o homem é a imagem de Deus. Então, quando a gente estiver desejando, né, o mal, e principalmente o mal nesse ponto aqui de querer matar uma pessoa, a gente não pode esquecer que aquela pessoa é a imagem de Deus. Nós estamos, né, isso não a nível de imagem, mas é tão legal. Por exemplo, quando Davi preserva a vida de Saul, ele fala, não nesse sentido, mas que Saul era alguém ungido de Deus, mesmo fazendo tudo errado. Davi sabia que era um ungido de Deus, e o que Deus ungiu ele não ia pôr a mão, ele não ia matar. É um pouco nessa direção. Se Deus cria o homem, mesmo que o homem hoje está desvirtuado, está perdido, nós não temos o direito de tirar a vida desse homem. Eu penso aqui, eu sou contrário à pena de morte, eu uso muito esse princípio. Não estou dizendo que isso aqui é uma aplicação direta a favor ou contra a pena de morte, nesse caso contra, né? Desculpa. Mas dizendo assim, nós não temos o direito. Mas aquela pessoa matou o outro, então tem que morrer. Porque aqui na sequência ele até fala, né? Pelo próprio sangue do outro homem, né, vai ser punido. Mas a gente vai ver na história de Israel que Deus provê para aqueles que tinham isso uma justiça, que na verdade é uma justiça que não é do reino, penso especificamente, mas que reino dos céus, mas que ele deu para o reino de Israel. Então para nós hoje, essa questão de preservação de vida é muito mais importante, né? Isso não quer dizer que a pessoa não deva, né, ser punida por aquilo que ela faz de mal, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente... E até aqui, uma coisa, eu estava até voltando aqui para ler esse trecho que é interessante, né? Olha o que Deus fala: tanto o homem quanto o animal pedirei contas. Aqui, quem derramar o sangue pelo homem seu sangue será derramado. Aqui ele fala até de que vai ter uma consequência, mas ele não quer dizer assim, você pode ir lá e matar o outro homem. Mas o mais indiferente também disso, indiferente da gente pensar em pena de morte ou não, o mais importante é que Deus vai pedir conta. Então, entregar para Deus esse homem. Se o homem tirou a vida de outro, a gente entrega isso para Deus, porque Deus vai acertar a conta com esse homem um dia. Da forma como que é, nós não sabemos, né? E podem haver formas mais críticas e podem haver formas menos críticas. Agora, um dado importante também para quem pensa nesse lado de tirar a vida de alguém, há consequências, né? Indiferente da condição de ser por uma morte de um outro homem, pode ser algo também que aconteça na vida da pessoa. Um exemplo típico disso é Davi. Davi matou Urias, né? Davi não foi punido. A família de Urias não veio e requereu a vida de Davi, mas Davi trouxe desgraça para sua família. A gente vai ver um ciclo depois disso começando, dos filhos dele morrendo. Então é consequência, né? Mas aqui nessa passagem eu acho que é mais nesse sentido de Deus pôr limites, porque ele estava permitindo então que eles pudessem comer dos animais, mas tudo isso também tinha limites, né? Para eles não se perderem
nesse ponto. No 7, né, ele fala novamente da questão de serem fecundos, multiplicarem e povoarem a terra. E aí no 8 ao 11 nós vemos algo interessante, né, que Deus agora faz uma aliança com eles de que não teria juízo de novo pelo dilúvio. E ele coloca, né, dos versículos 12 a 18, nós percebemos que ele põe como sinal o arco-íris, o arco que ele ia mandar nas nuvens, para que eles pudessem saber então que toda vez que tivesse o arco-íris não teria dilúvio. E aqui tem um ponto que eu acho fundamental, porque a gente às vezes não pensa, pô, mas o que tem a ver? Tá bom, não vai dar mais juízo pelo dilúvio e vem o arco-íris. Porque vocês imaginam, gente, se não tivesse um sinal desse? É um povo, principalmente eles que viveram o dilúvio e viram quão foi tenebroso, principalmente pela morte dos outros. Imagina qualquer nuvem que viesse, o tempo fechasse. Será que amanhã vai ter dilúvio de novo? Será? Então eles poderiam viver num temor terrível, né? Então Deus acho que até põe esse sinal e fala, fiquem tranquilos, porque vai chover na terra, mas não quer dizer que eu vou mandar dilúvio novamente. Então Deus faz essa aliança com eles, penso que no sentido de trazer tranquilidade. Da mesma forma que Deus disse lá, vai ter plantio, vai ter colheita, vai ter sol, vai ter dia, vai ter noite, vai ter calor, vai ter frio, vai ter verão, vai ter inferno, também fiquem tranquilos, que quando chover não é dilúvio. Eu vou colocar para vocês um sinal. E também a questão do sinal, que é maravilhoso, né? Às vezes a gente tem que ter memoriais para a gente lembrar de Deus. Até para saber que é Deus que manda chuva, manda sol, manda calor, manda frio, para que a gente possa realmente viver. E o arco-íris é um sinal. Eu, depois que me converti, hoje vejo um arco-íris, eu acho tão legal, porque às vezes você está no seu dia a dia, na sua correria, você nem lembra de Deus. Aí você está no carro, no trânsito, você vê o arco-íris, você pode lembrar. É um memorial da aliança de Deus com os homens, de preservação, de esses aqui que viviam, Noé e sua família, né? Eles foram preservados, eles foram salvos, eles foram supridos por Deus. E nós somos também, hoje nós que cremos em Cristo, mais ainda, porque nós somos supridos, salvos e libertos para a vida eterna. Então nós devemos olhar o arco-íris hoje com essa lembrança de trazer Deus ao nosso coração, à nossa mente e adorá-lo pelas promessas que ele faz por nós. Versículo 19, nós vemos então ele falar dos filhos de Noé novamente, dando enfoque aqui a Cã. E aí, frisando que Cã é pai de Canaã. Mais uma vez mostrando que Moisés tem um pontinho aqui para falar para o povo de Israel. Israel estava quando ele escreve Gênesis, Israel está no deserto para entrar na terra prometida que era ocupada pelos cananeus, que são os filhos de Canaã, que são os filhos de Cã. Então Moisés está preparando aqui o povo para entender quem era esse povo que eles iam tirar da terra, né? E ele faz a introdução e nós vamos ver aqui nos próximos versículos, né, o que acontece com o povo de Canaã. Então, agora lendo do versículo 19 ao versículo 29, esses foram, capítulo 9, versículo 19 ao 29. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Só um detalhe aqui, né, gente? Ou a gente é descendente de Cã, ou a gente é descendente de Sem, ou a gente é descendente de Jafé. Eu não sei se vocês veem muito, né? A gente fala muito às vezes, né? O antissemitismo. O que é o antissemitismo? É a gente ser contrário aos descendentes de Sem. Né? O semitismo vem do Sem aqui. Mas nós todos somos descendentes de um deles. E é forte isso, porque a partir deles toda a terra foi povoada. Não tem esse papo. Ah, não, mas tinha gente já na Ásia, tinha gente já no Japão, na América do Sul, na América do Norte. É só depois disso. Deus extinguiu toda a raça humana. Versículo 20. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe tinha feito e disse:
Maldito seja Cã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu todos os dias 950 anos e morreu. Aqui, gente, nós já começamos a perceber de novo uma bifurcação. Uma bifurcação, mais uma vez, da descendência de Deus, os escolhidos do Senhor, com a descendência de Satanás. Da mesma forma que acontece com Caim e Sete, nós vamos perceber agora aqui com Sem e Canaã. E, mais uma vez, Moisés está preparando o povo para mostrar, vocês vão brigar com essa descendência caída de Cã, descendência de Canaã, de Satanás. Descendência que seu pai zombou de Noé, trouxe desgraça sobre eles. Então, só para ter uma noção de quem que era o ponto. Agora, explanando aqui no versículo 20 ao 21, nós vemos então que Noé, como agricultor, planta uma vinha e produz vinho, se embriaga e fica na sua tenda. E tem o texto aqui na nossa tradução é interessante, que ele fala que Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha, né? Noé sabia de tudo que tinha acontecido. Lembra que a gente viu que eles casavam, se davam em casamento, se embriagavam? Ele trouxe um costume errado daquela época, ele caiu aqui. E aí a gente percebe que é impressionante como o ciclo se repete, né? Quase parecido como Noé, como Adão que cai, Noé, mesmo sendo salvo, mesmo sendo justo, caiu também. Mais uma vez mostrando que se Deus não for misericordioso conosco, como ele disse que não iria mandar de novo dilúvio e juízo daquela forma, mesmo sabendo da maldade do coração do homem, nós estávamos fritos. E aí nós vemos aqui pela atitude de Noé, que infelizmente também cai. Se embriaga, e a gente sabe que embriaguez é um pecado, é um dos pecados que fez Deus se arrepender da criação do homem, né, da maldade do seu coração, e ele fica nu na sua tenda. Agora tem um dado interessante, né? Porque ele era agricultor, ele planta vinhos e produz vinho. Olha como também se cumpre uma promessa de Deus de que a terra seria fértil novamente. Então ele planta e ele colhe de maneira fértil. Mais uma vez garantindo que as promessas de Deus não falham. No versículo 22 percebemos Cã entrando na história. Cã desrespeita seu pai. Aqui também, se a gente for procurar na internet, tem um monte de linhas, né? Tem gente até que fala de pecado sexual, tem gente que fala... Aqui eu não penso que nem vale a pena gastar tempo no que foi o pecado de Cã. O que cabe nos dizer é o pecado. Ele pecou, ele desrespeitou seu pai, né? Ele, em vez de ver o pai no momento de fraqueza e acudir o pai positivamente, como a gente vai ver que os irmãos fizeram, não, ele zomba do pai. E pior, vai chamar os irmãos achando que os irmãos também, ou pensa que ele podia estar achando que os irmãos também iriam zombar, né? Mas os irmãos, de maneira correta, mostrando como age um descendente de Satanás e como age um descendente de Deus, eles protegem o pai, mesmo diante da queda, da vergonha do pai, eles não querem ver a vergonha do pai. Eles mantêm a mensagem, a imagem do pai justo, santo, não por ele, mas por Deus. Então eles preservam isso e não veem, não desrespeitam. E eles protegem o pai naquele momento, cobrindo a nudez dele, não vendo a nudez dele e mostrando já o contraste de como agem os descendentes da linhagem santa, da semente prometida, com os descendentes de Satanás, né? E aí Noé acorda, fica sabendo do ocorrido e vem a situação que foi mais triste, né? Porque ele amaldiçoa Canaã e diz que Canaã ia ser escravo. Então, mais uma vez, Moisés falando para os filhos de Israel que aquele povo lá que eles iam tomar a terra tinham sido amaldiçoados a ser escravos deles. Nós vamos perceber no relato da conquista da Terra Prometida, e até quando Deus fala primeiro com Moisés, depois com Josué, era para eles
exterminarem os cananeus. Eles não fazem isso, mas parece aqui que Noé está profetizando que eles iam ser escravos. Quem não foi extinguido, né, das nações cananeias viraram escravos dos israelitas, mostrando mais uma vez que Deus já vai direcionando os rumos até para que eles pudessem saber. Em contrapartida, ele abençoa Sem, e aqui penso que ele fala até de que Sem ia cuidar, já indicando, pela geração semita, pela descendência semita, vai continuar a semente santa, e a gente sabe que é pelos descendentes de Sem que vem Jesus Cristo, a semente santa. E também abençoa Jafé, dizendo que Jafé ia ter muitas terras e ia viver junto com Sem em harmonia. E por fim, que Noé viveu seus 950 anos, da mesma idade dos patriarcas iniciais lá, né? Do pessoal antidilúvio. Nós vamos perceber a partir de agora uma queda na idade das pessoas, mas Noé ainda passou dos seus 950 anos. E com isso nós findamos então esse trecho que fala sobre o dilúvio. A semana que vem nós vamos entrar no trecho que fala das descendências dos filhos de Noé e também da passagem fatídica da Torre de Babel, né? Mas que vai ser consequência de tudo isso daqui que a gente está vendo no final aqui, da maldição de Canaã, né? E da bênção dos semitas, da desobediência de todos eles em não seguir o que Deus falou, né? De serem fecundos, multipliquem e se espalhem sobre a terra. Mas aqui o que nós percebemos é que Deus dá um recomeço. Ele restaura aquilo depois do juízo. E aqui é uma tipologia do que vai acontecer com a gente, mas aí de forma perfeita. No dia que Deus, ele faz isso já parcialmente conosco, quando ele nos livra da escravidão do mundo, quando ele nos alcança em Jesus Cristo, ele nos tira dessa escravidão e nos traz para um novo começo. Mas naquele grande dia que Deus vai vir e vai julgar este mundo e vai trazer juízo sobre ele da forma com que ele fez aqui no dilúvio, no final ele vai restaurar todas as coisas. E nós já sabemos, se a gente ler Apocalipse 21, Apocalipse 22, por exemplo, a gente vai ver isso, que no final todas as coisas serão renovadas e aí nós viveremos de novo um propósito conforme o que Deus planejou. Só que dessa vez, de maneira perfeita. Aqui nós percebemos que Noé cai, nós vamos perceber que os filhos deles caem, mas naquele grande dia, quando Deus renovar todas as coisas, nos renovar e regenerar plenamente, de modo que tenhamos a habitação plena do Espírito Santo, já não vai ter mais chance de queda, porque aí já não seremos mais nós, mas Cristo vivendo em nós por meio do Espírito Santo, conforme a vontade do Pai. Devemos desejar isso ardentemente, devemos buscar por isso, essa deve ser nossa esperança. Não devemos colocar esperança nas coisas desse mundo, mas neste grande dia, em toda a eternidade, quando nós viveremos restaurados depois do juízo de Deus. Que a gente possa viver essa verdade, que a gente possa crer nisso, que a gente possa, assim como Deus nos tem garantido e durante a história nos tem mostrado que Ele está sempre permitindo um recomeço, que nós creiamos que naquele grande dia, quando Ele restaurar todas as coisas, nós estaremos do lado de Deus, do lado de Cristo, reinando sobre nós, com o Espírito Santo agindo em nós de forma plena, sendo um em todos, todos em um, para a glória do nosso Pai. Amém? Espero que vocês tenham gostado, era isso por hoje. Nós vamos orar então finalizando e a semana que vem nós nos encontramos de novo. Papai, obrigado pela sua palavra que às vezes a gente não entende no sentido da relação do juízo com a misericórdia, mas nós temos certeza de uma coisa: o Senhor está sempre aberto para aquele que quebrantado te procura. O Senhor é pronto, o Senhor é rápido em dar a salvação para aquele que tem um coração contrito, um coração quebrantado e um coração que busca ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento.
E o Senhor garante para nós uma restauração que durante a história o Senhor mostrou de forma parcial em vários momentos, mas que naquele grande dia que o Senhor vir para reinar sobre nós para sempre, será uma restauração perfeita, plena, onde viveremos para o propósito que o Senhor nos chamou e que o Senhor nos capacitou e comissionou conforme a tua imagem, conforme a tua semelhança e a presença do Senhor em nós por meio do Espírito Santo. Que nós tenhamos cada vez mais esse entendimento, esse desejo. Também aproveitando, papai, pedimos em favor do nosso desejo de buscar a tua palavra, de buscar entendimento, de buscar a tua justiça, de buscar a comunhão, de sermos submissos ao Senhor em todos os momentos, porque é somente na ação do Senhor nas nossas vidas é que nós temos entendimento, sabedoria, que nós temos condições de viver para aquilo que o Senhor nos tem chamado. Porque apesar de termos sido chamados para um propósito final, nós já podemos desfrutar deste propósito aqui e agora, quando cremos, nos submetemos e nos direcionamos pelo Senhor. Que o Senhor seja conosco essa semana, que a gente possa cumprir tudo aquilo que nos tem sido demandado e que a gente possa semana que vem estar novamente na tua presença para a glória mais uma vez do teu santo nome, o único nome digno, o único nome santo, o único nome justo, o único nome perfeito, o único nome que tem toda a sabedoria, o poder e a força. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós consagramos esse momento ao Senhor Jesus Cristo que está sentado à tua destra, e ao Espírito Santo que hoje habita em nós e dia após dia nos conforma ao caráter de Cristo, que é o teu caráter. Nós oramos assim, então, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.